Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! E aí, cara, como é que está o seu carnaval? Você está se divertindo? Você está trabalhando? Conte aqui nos comentários o que você está fazendo neste carnaval. Eu tô aqui de boa trabalhando, é isso aí. Vamos lá, separei para vocês aqui um corte da Band, canal Jogo Aberto, e também um corte da ESPN Brasil do programa Sport Center. Links na descrição como créditos, canal Jogo Aberto e canal ESPN. Já quero convidar você que é flamenguista a deixar o like, a se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho para não perder nada, sempre com notícias do Mengão, sempre com cortes legais da imprensa falando do nosso Flamengo. Vamos lá pro vídeo então? Sim, bora! Vamos lá! Vamos para o Campeonato Carioca, jogo atrasado da terceira rodada. O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0. Aí teve sim. Gol do Gabigol, teve gol do Pedro, teve gol também do Ayrton Lucas e teve reclamação do Tite com o gramado do Maracanã. É uma disputa sadia, com muito respeito, mas cada um quer jogar. Eu quero jogar e vou brigar para jogar, mas sempre com respeito, honestidade e trabalho, né? É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Hoje encontramos um pouco de dificuldade contra a equipe do Volta Redonda, uma equipe muito bem treinada, mas conseguimos nosso objetivo, que era vir conquistar os 3 pontos e não tomar gol. Desde quando eu cheguei aqui sempre foi um elenco recheado, né, de jogadores com muita qualidade, e isso é bom pra gente, é bom pro torcedor, né, que consegue ver um elenco cheio de muita qualidade, e a gente tem que estar pronto, tem que estar elevando o nível cada jogo, cada semana, porque é isso que o Flamengo pede, e espero que a gente possa, né, como eu falei, ter o nosso melhor no nosso coletivo, individual, né, espero que todos estejam bem a cada jogo. A sensação que tenho é que o Tite está equilibrando mais essa disputa entre Pedro e Gabigol. A torcida tem um carinho pelo Gabigol, mesmo perdendo o pênalti, por exemplo, no jogo contra o Vasco, poderia ter saído com 1-0 no placar o Flamengo. O Gabigol continua, pelo seu histórico, pelo seu currículo no Flamengo, com moral, com o torcedor principalmente. Legal ele colocar Bruno Henrique e Gabigol, uma dupla que já trouxe tantas alegrias ao Flamengo, não é? Mas a gente vê também que o Flamengo precisa girar esse elenco. Hoje, acho que a matéria ela foi muito feliz. Você precisa mostrar que esses jogadores têm condições e que têm oportunidades, porque a disputa é intensa por posições. Intensa e o Tite sabe muito bem gerenciar esse tipo de qualidade de grupo, né? Ele é um cara que eu acho que faz isso com excelência. A corda está sempre esticada dentro do trabalho do Tite. Então não dá para você relaxar, não dá para você tirar o pé. Você que não está jogando com tanta frequência, o Tite vai estar observando. Então ele tenta manter a disputa interna, obviamente sadia, né? Todo mundo querendo tá jogando, mas com tanta competições que existem aí nessa temporada para o Flamengo, é importante você ter esse elenco com tanta qualidade. Estava falando aqui agora, ele entra com o time, não entra com os principais jogadores, o Gerson ficou fora, a Arrascaeta, o Eric Pulgar, e os 3 entraram ali no segundo tempo. Você vê que é uma qualidade de elenco muito forte. E ele tá girando. Em outro patamar. O Flamengo tá em outro patamar, realmente. E para quem estranhou, mas o Flamengo não teria ou não daria chance pro Vinha fazer a sua estreia pelo time? Não. O Flamengo ficou com medo, como esse jogo era atrasado da terceira rodada. Naquele momento, o Uruguai ainda não estava inscrito, então o Flamengo não quis arriscar e deixou ele de fora por precaução. O gramado foi talvez o grande assunto pela falta de qualidade, muito judiado, muito ruim para se praticar um futebol de qualidade que se espera principalmente do Flamengo, por esse elenco já citado. Para você, o que fazer? Agora o Tite fez duras críticas ao gramado. Loirão, o ideal, obviamente, para você corrigir um gramado da forma que o Maracanã está, é você parar de ter jogos lá, né? Já parou um tempo. Né? Você para de ter jogo num gramado, corrige, tenta arrumar. Assim, o Tite tem razão, os jogadores quando falam também têm razão, porque o gramado é irregular, para o espetáculo não é legal, ainda mais para um time como o Flamengo, que a tendência é ter a bola, que são jogadores de muita qualidade, de toque de bola, de drible e tudo mais. Você tem um gramado ruim, prejudica o time que tem mais talento.
Bom, a gente aproveita. Bom, já tem Flamengo aqui na nossa tela, em uma boa vitória do Flamengo, 3-0 no sábado contra o Volta Redonda, no Maracanã. E aí o Pedro Henrique Torre vai contar pra gente como é que repercute mais um gol do Gabigol, Luiz Araújo bem, não é, Prats? Sim. Então são pontos aí que a gente precisa destacar, comentar e ouvir a opinião dos nossos comentaristas em relação ao Fla. Tudo certo aí nessa segunda de carnaval aí no Rio, Pedro? Tudo jóia, Bruno? Um abraço para você, abraço aí para o Prates, o Marra. Desviando de um bloco e outro, a gente chega por aqui, um calor bem forte no Rio de Janeiro, nessa segunda de carnaval, mas estamos aqui. E no sábado de carnaval, o Flamengo teve o seu jogo solitário do Campeonato Carioca, um jogo atrasado da terceira rodada. Venceu por 3-0 o Volta Redonda, uma boa vitória, mas a maior parte do tempo ali 1-0, o Gabigol fez aos 8 minutos. O Tite fez uma mescla entre time titular, considerado titular hoje em dia, né? E alguns reservas hoje como Bruno Henrique e Gabigol entraram em campo. O Gabigol perdeu até uma boa oportunidade logo no comecinho da partida, mas depois de uma boa jogada do Luiz Araújo, uma grande figura na partida, o Gabigol fez esse 1-0. Aí o Flamengo, enfim, foi lá, apertou, mas no segundo tempo, com mais mudanças, entradas de outros titulares, Arrascaeta principalmente, aí sim o Flamengo melhorou bastante. Pedro fez de pênalti, depois de perder, o juiz mandou voltar, fez de pênalti, o Ayrton Lucas no finalzinho. E aí fica aquela questão assim, o time está melhorando de fato, está evoluindo, o Gabigol retomando alguma confiança, fazendo o seu gol, o Pedro também entrando, fazendo gol. Então fica essa questão para o Tite falar um pouquinho sobre isso. O Vinha, tinha a expectativa do Vinha estrear pelo Flamengo, só que de última hora o Flamengo tomou uma precaução jurídica, porque o Vinha estava relacionado, tirou ele da relação, porque na terceira rodada o Vinha não estava regularizado. Então o Flamengo achou que poderia ocorrer algum conflito jurídico ali e retirou esse jogador da relação. Ele ficou mesmo numa das cabines lá assistindo ao jogo. O Tite falou um pouquinho depois sobre a evolução do time, como é que esse Flamengo está evoluindo no Campeonato Carioca. Agora tem 15 pontos, 2 a menos do que o líder Fluminense, mas criticou bastante o gramado do Maracanã, que é sempre protagonista nas últimas temporadas. Aí, o estado do gramado do Maracanã, a gente acompanha o Tite agora. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado e de um volume grande, achar que as coisas elas já... É um processo todo. E eu tenho ouvido algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Legal, não dá mesmo. Falar nesse sentido também, né? E dando um exemplo de como prejudicou o adversário dele, né? E falar com a vitória, né? E falar com a vitória, exato. Bom, a gente volta àquela questão de sempre, né? Quem deve ser o titular, jogos oficiais em 2024, aí a gente tem os números do Pedro e do Gabigol. O Pedro, 4 jogos, 3 como titular, o Gabigol tem 5 jogos, mas só 2 como titular. E aí 2 gols para cada um. É verdade que o Gabigol também, né, nessa conta aí, perdeu um pênalti, que daria a vitória contra o Vasco. No clássico, né? Sim. No clássico, E é algo que aparentemente são jogadores com características diferentes. O Tite, desde a época de seleção, sempre deu a entender não, né? Sempre deixou claro que o preferido para o que ele enxerga para o time é o Pedro. Mas o Gabigol vai fazendo aí um gol aqui, outro gol ali, vai postando nas redes sociais, vai chamando a torcida, e aí a discussão volta, Marcos. Tem uma relação com a torcida de forma diferente também, né? O Pedro em algum momento foi até... Algum momento não, agora,
Recentemente foi vaiado. O Gabigol é um jogador que a torcida tem uma expectativa. A gente está falando de um que é ídolo. Isso. E o outro que é um jogador que vive uma relação muito boa, mas vive uma relação diferente. Para mim, Bruno, tem outras situações aí, né, que assim, o Gabigol, o número de gols do Gabigol, o número de gols do Pedro, o número de jogos e tal, quase sempre, dentro dos 90 minutos, tem mudanças. Aí tem um parceiro pelo lado direito, tem um outro parceiro pelo lado esquerdo, tem uma formação diferente. Isso mostra que não dá para individualizar e falar Pedro ou Gabigol. São circunstâncias de jogo que podem casar mais com a característica do Gabigol, que sai mais da função do 9, com a característica, em outros jogos, do Pedro, que fica mais da função do 9. Onde achar o melhor posicionamento de La Cruz? Alguém vai fazer o que fazia o Everton Ribeiro pelo lado? O Luiz Araújo entra e entra bem, mas o Cebolinha, quando joga e joga bem. O Tite está montando um time para toda a temporada. Sim. Só que a gente agora, em fevereiro, está tentando achar alguma coisa que nem o Tite viu. E eu acho que ele está pedindo tempo para trabalhar. Sim. Tempo para ver, para avaliar. E até agora o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem dado uma boa resposta. Uhum. Naquele jogo não foi bem, naquele outro ali. É normal. Teste de verdade, ele teve 2. Ok, nos 2, qual foi a nota de aproveitamento? Foi abaixo do que a gente espera? Foi, mas foram 2 testes. Não é determinante para o resto da temporada. Ele está tirando conclusões a partir dos testes. Eu estou curioso assim, para ver como é que o Tite vai trabalhar nesse ano, porque o elenco, a gente sabe quantas opções ele tem. Mas aí não é só questão de, ou é o Pedro ou é o Gabigol, mas não é Pedro Henrique, o próprio esquema o Tite tem mudado. E é algo que a gente não viu em 12, 13 anos de sucesso da carreira do Tite. A gente acompanha a carreira dele há mais tempo, há 20 anos pelo menos, aí entre os grandes clubes. Mas vamos imaginar, como o principal técnico do futebol brasileiro, talvez de 12 anos para cá. E ele sempre teve um esquema muito bem definido, um time que ele nunca escondeu, não era, Prato? Você lembra? A gente ia para a entrevista coletiva dele no Corinthians, ninguém nem perguntava qual era a reta final da seleção brasileira, ele mudou um pouquinho, Bruno. Então, eu acho que aí inclusive, talvez tenha sido o pulo do gato dele em relação a sempre acreditar numa maneira de jogar que é geralmente muito organizada. Mas aí ele mudou porque ele recebeu muitas críticas e porque ele percebeu que na Copa de 18 não ter mudado talvez tenha sido um dos problemas. Sim, então assim, o que me parece que nesse primeiro momento acontece em relação ao Flamengo e ao Tite nesse começo de ano é que às vezes o rubro-negro quer uma mudança drástica, um espetáculo para ontem. O Tite, ele é mais cauteloso quanto a isso. Mas é exatamente isso, ele porque ele muito sempre no foi um técnico da isso, repetição. Exatamente. O que ele vai fazer esse aperfeiçoar ano? uma maneira. E nesse ano ele vai mudar os jogadores? Para ele não era um problema mudar jogador, porque ele mudava jogador, mas o esquema era mantido. Agora ele não só tem opções para mudar os jogadores, mas ele tem mudado também o esquema. Também o esquema. E eu acho que a tendência nessa primeira fase do Carioca vai ser essa. Ele talvez tenha um time ideal, um time definido, se precisasse jogar uma final amanhã, como não é o caso, eu acho que ele vai trabalhar em cima disso. Volta Redonda é um tipo de time, talvez no próximo jogo outro tipo de time, no Clássico, que é uma outra exigência, ele coloca um time que ele considera o ideal para o momento. Eu acho que ele vai trabalhar bem com isso até para a gente falar o seguinte em março ou abril, Bruno. Olha, o Tite deu chance para todo mundo. Eu acho que ninguém vai reclamar que não teve chance com ele. Alguns jogaram mais, outros menos, naturalmente. Tem 7 ou 8 que são titulares com ele. Mas eu acho que ele está no momento de observar todo mundo em campo. Além do trabalho do treinamento, que ele acredita muito em repetição, em dia a dia, em aperfeiçoar, em melhorar jogadores também. Ele vai dar chance para todo mundo, né? Certamente ele tem um time ideal, se precisasse jogar, definir amanhã. Não é o caso, ele vai observando também com bola rolando. O time ideal, ele tem. Tem. E talvez ele tenha ainda espaço para algumas mudanças. Poucas, né? E aí, assim, eu acho que não é o comando-ataque a principal dúvida dele. Não. Porque eu acho que o Pedro é o titular dele. Mas aí, Pedro Pedro dúvida, Henrique, eu acho que está talvez mais na lateral direita. na lateral direita? Pode ser. Não sei se o Pedro discorda. Até na esquerda, né? Vai ser Pedro o Ayrton, vai ser o Vinha. sim, tudo que mas a é gente porque falou, o Vinha... Pedro. Tudo. Impressionante. Vinha- Cada vez que eu fazia um comentário, olhava Ele pro fazia Pedro, assim, ele ó. balançava a cabeça. Não, Ele o é o que Vinha- conhece do riscado. Pode O chamar. Vinha que ele não vai deu falar aí. tempo ainda de dar dúvida no Tite. Não né? deu. Mas assim, a gente viu, não é, Pedro, a atual geração, pelo menos esse atual time do Flamengo, com os 2 pontas ou 2 externos,
Exato. certo? É isso. Ele falou, e aí eu não sei se é o que ele idealiza para o time principal dele, porque aí mexe na própria função até do De La Cruz, não é, Pedro? Pois é, eu acho que o De La Cruz entrou essa peça valiosíssima aí, não só em termos financeiros, mas especialmente desportivos. O De La Cruz é uma peça que o Tite está tentando ainda encaixar. Como é que vai colocar o De La Cruz nessa equipe exatamente? Qual a melhor opção para o De La Cruz, função dentro desse time? O Tite deixou um pouco a entender, assim, nas coletivas dele, que o esquema com os pontas já estava bem encaixado na visão dele, assim. Só que ele até no último sábado ele fala um pouquinho, não estou querendo falar, ele acabou falando, fazendo uma comparação com o Jadson em 2015, que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, só que jogava pelos lados, era meio construtor pelos lados, mas ele fala, demorou bastante tempo para ele se adaptar ao time, à função. Então, De La Cruz jogando pelo lado não tem exatamente a característica de um ponta, mas constrói, cai por dentro. Então, ele bate muito nessa tecla de que leva tempo toda essa função. Então, ele está imaginando o De La Cruz por ali. Só que o De La Cruz pode recuar um pouquinho também, ele jogar o Luiz Araújo. Então, acho que está servindo para testes inicialmente. Todos esses jogos estão servindo para testes no Campeonato Carioca. E aí acho que um ponto interessante é essa questão de dar chances para todos também, que acho que foi o Prates que falou, se eu não me engano. O Gabigol reclamou tanto que não tinha chance como titular, está tendo algumas, está fazendo algum gol, fez 2 gols, perdeu um pênalti, então ele está dando algumas chances também naquela questão do Tite de tentar apaziguar o ambiente e tudo mais. Então acho que é bem característica do Tite, está tentando formar a equipe, encaixar o De La Cruz na ideia que ele tem, acho que uma ideia já bem definida. O Pedro é o preferido dele, mas ele, Gabigol, você está tendo algumas chances como titular também, para depois não dizer que foi preterido, como ele disse, entre linhas, né, num podcast aí no fim do ano passado. Só uma coisinha. Quando você lembra daquele Jadson, e é exatamente por isso eu falei da dúvida na lateral direita, aquele Jadson era o Malcom na ponta esquerda. E o Tite falava várias vezes, um é ponta, o outro é um meia que cai pelo lado. Flutuante. Qual era a função do ponta? O ponta era o cara que carregava a bola até muitas vezes a linha de fundo. Ele não era o ponta da perna invertida, ele era o ponta da perna boa mesmo. E levava a bola até o outro lado. O Jadson subia até um certo ponto. E quando ele não alcançava a profundidade do outro lado, quem alcançava? O lateral. Se ele for fazer o que ele pensou no passado, o lateral que vai alcançar a linha de fundo... Era o Fagner. Não vai ser o Varela. Apesar de hoje eu achar que o Varela está na frente, mas o lateral que vai à linha de fundo é o Wesley. Só que tem um outro ponto, e o Tite não precisa copiar e colar o que fez no passado, e nem nós. Sim. Só que tem um outro ponto que eu tenho batido nessa tecla aqui algumas vezes. O Varela, ele dá uma outra sustentação. Se você observar, os anos têm passado e o Arrascaeta tem jogado menos jogos que jogava há 5 anos. Talvez o Tite tenha já uma preocupação de, sem a bola, o meu 9 e o meu 14, 10, não precisam voltar para jogar. Para isso, eu preciso ter uma linha fixa atrás. Então, é aquela conta que não fecha. Eu quero o De La Cruz, que não vai me dar profundidade, e aí eu posso colocar o Wesley. Sim. Eu quero o Arrascaeta, que não precisa ficar voltando o tempo inteiro, aí eu preciso do Varela. Então, por isso, ele tem que jogar mesmo, ele tem que treinar, ele tem que fazer conta, ele tem que ver o que dá. Qual compensação é mais lucrativa para ele? É que aí a gente, acho que nessa visão seria, 4-1, 4-1, com o De La Cruz pela direita, Arrascaeta, Gerson e um ponta pela esquerda, nessa linha com 4 jogadores, é isso? E o Pedro centroavante. Certamente. Mesmo se for no 4-3-3 com um falso pela direita. Que aí não é um 4-3-3, né? Eu acho que os outros jogadores são todos titulares. Sim. Acho que o Tite já tem isso na cabeça. Do goleiro ao ponto esquerdo com dúvida na lateral direita. Mas por causa dos ajustes. Sim. Não é por causa da capacidade técnica. Acho que é por causa dos ajustes. E aí ele vai ter opção para
né, diversos esquemas e montagens, como, por exemplo, o Luiz Araújo, que é um ponta pela direita. Sim. Não é isso? E é um jogador que agrada o Tite até pela maneira que ele joga, pelas características que ele tem. Olha lá, o Pedro Henrique está concordando tudo. Acho que não. Concordou ele em concordou tudo com, que- ele concordou em com o tudo Mário que a Marra, eu gente concordei também. Eu acho que ele está preocupado com o bloquinho que está passando Ou ali esse perto sol dele que e não ele é vai fácil ter pra que sair aguentar, correndo não. dali. Ô, Pedro, obrigado, viu? Boa. E aí, gostaram do vídeo? Vídeo top, um corte do Jogo Aberto da Band e também um corte da ESPN Brasil, do programa Sport Center, analisando o que foi esse último jogo do Flamengo, 3-0 em cima do Volta Redonda, gol de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. O Mengão volta a campo agora na próxima quinta-feira contra o Bangu. Flamengo tem 15 pontos, Fluminense tem 17 pontos e logo mais vamos ter aquele confronto direto, né? Se eu não me engano é dia 25, hein, galera? Flamengo e Fluminense no Maracanã, mando do Mengão. Se até lá essa diferença permanecer em 2 pontos, só basta o Flamengo vencer o Fluminense para o Flamengo conquistar a Taça Guanabara. Até lá eu acho que dá, hein, pessoal? Seremos campeões sim da Taça Guanabara e também do Campeonato Carioca neste ano, coisa que no ano passado não aconteceu. Então vamos começar firmes e fortes já no começo do ano com os campeonatos estaduais e depois entrar muito bem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O ano só está começando. Vai dar tudo certo, galera. Tenho certeza disso. Vamos pra cima, Mengo. Quero desejar para você uma excelente semana, um ótimo carnaval. Curta, se divirta e com responsabilidade, logicamente. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. E tendo mais notícias do Mengão, eu trago aqui para vocês. Fui.